Let's go to God's Word while you're standing, Romans chapter 1. Vamos à palavra de Deus enquanto vocês estão de pé, em Romanos capítulo 1. This is our theme for the conference. Esse é o nosso tema para essa conferência. When Pastor sent me this scripture, I was very excited in my spirit. Quando o pastor compartilhou essa passagem comigo, eu fiquei muito feliz em meu espírito. I will share with you, it is one of my most favorite passages of Scripture. E eu quero dizer para vocês que essa aqui é uma das passagens minhas favoritas das Escrituras. It is probably one of my most favorite quotes of the Apostle Paul. E para mim é das citações mais lindas do apóstolo Paulo. It truly ministers to the ministers. E eu creio que isso aqui realmente ministra muito aos ministros. It's a word for everyone. É uma palavra para todos. But as a pastor, Mas como pastores, this is a passage that we lean on greatly. essa é uma passagem na qual nós nos colocamos. So here we go. Romans chapter 1 verse 9. E aqui vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 9. God whom I serve in my spirit in preaching the gospel of his Son. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho. Is my witness how constantly I remember you. É minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. In my prayers at all times. Em minhas orações em todo o tempo. And I pray that now at last by God's will. E agora eu oro para que Deus, na sua perfeita vontade, The way may be open for me to come to you. para que se possam abrir o caminho para que eu venha até vocês. I long to see you so that I may impart to you. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, Some spiritual gift to make you strong. no que tenho sido até agora impedido. That is, that you and I may be mutually encouraged by each other's faith. Para que por nosso intermédio, eu, em sua companhia, possamos reciprocamente nos confortar por intermédio da fé mútua. Tonight I will share for a few minutes Hoje à noite, por alguns minutos, eu quero compartilhar com vocês on the theme of this great weekend, nesse tema, nesse grande final de semana, by mutual faith. pela fé mútua. The power of mutual faith. O poder da fé mútua. Let us pray. Vamos orar. Thank you for your word, Father. Obrigado pela tua palavra, We Senhor. invite the Holy Spirit of the living God. Oh, agora nós pedimos, Espírito Santo do Deus vivo, Come in this place now. vem nesse lugar. Cause the word to come alive. Faz essa palavra ter vida. Cause your people to come alive. Faz o teu povo ter vida. Cause spiritual gifts to come alive. Faz os teus dons virem à existência. And if anyone tonight E se alguém aqui hoje à noite, is dead in their sins, oh Deus, por alguma razão esteja morto em seus pecados, let them come que alive. eles possam reviver In Jesus' name. em nome de Jesus. Amen. Amém. And amen. E Praise the amém. Lord. Give the Lord a hand of Vamos praise. dar uma salva de palmas para o Senhor Amen. e vocês podem se assentar. Again, it's just so good to be with you. Novamente, é tão bom estar com vocês. You know, something we say at our church almost every weekend. Alguma coisa que nós dizemos em nossa igreja praticamente todos os finais de semana. I like to encourage the people. Eu gosto de encorajar as pessoas. We say there's more ahead of you than behind you. E eu digo para eles, tem mais pessoas adiante de vocês do que atrás de vocês. There are more people for you than there are against you. Existem mais pessoas por vocês do que aqueles contra vocês. And there is more good in your life E há mais bem na tua vida than bad in your do life que mal na tua vida, because God is good. porque Deus é bom. And He's good all the time. E Ele é bom o tempo todo. Amen? Amém? Amen. You know, when we look at this passage tonight, Vejam, quando nós olhamos a essa passagem hoje à noite,
we see that Paul's desire to visit the church in Nós Rome vemos aqui o desejo de Paulo em ir a Roma visitá-los. was not merely to give to them, Não era simplesmente para chegar ali e dar alguma coisa para eles. but Paul understood that he would receive from them as well. Mas Paulo entendia também que ao chegar ali, receberia também deles. This verse indicates, or these verses indicate, that Paul realized Esses versos indicam que Paulo entendia that in their mutual faith, que na fé mútua deles, they had something to give him as well. eles tinham também alguma coisa de Deus para ser passado para ele também. Remembering the words of Jesus, it is more blessed to give Lembre-se das palavras de Jesus quando disse: é mais abençoado dar than it is to receive. do que receber. And the reason it's more blessed to give E a razão pela qual é melhor dar is because when you give, é porque quando você dá, it is impossible é impossível for you not to receive. para você não receber. I'll say it again, it is impossible for you not to receive Eu vou dizer novamente, é impossível você não receber. because the blessing is on the giving. Porque a bênção está no dar. Now, let me start with something funny. Deixa eu começar com algo divertido. In Brazil, I'm sure you have the cartoon, the Snoopy cartoon Eu acho que series. aqui no Brasil vocês têm aquele desenhozinho do Snoopy. Have they translated Charlie Brown in Portuguese? Eles já I'm sure. traduziram o Charlie Brown no português? A long time ago, I'm sure. Eu acho que há muito tempo atrás. And there's a Christmas Charlie Brown, Então tem um Charlie Brown de Natal. and Lucy is struggling. E então Lucy está lá toda enrolada. They need a director for the Christmas play. E agora eles precisavam de um diretor para uma peça de Natal. And Charlie Brown is her last choice. E o Charlie Brown seria a sua última escolha. Nobody else wants to be the director. Ninguém queria ser diretor daquela And peça. she's having to convince Charlie Brown. E agora ela tem que convencer o Charlie Brown. Finally, she, as she always does, put her hand on her hip. E aí ela põe assim a mãozinha dela assim na cintura dele. And she says, Charlie Brown, E ela diz: Charlie Brown, we need a director nós precisamos de um diretor and you need involvement. e você precisa se envolver. So what's your problem? Então, qual é o teu problema? You're going to benefit us, Você vai nos beneficiar and you being the director is going to benefit you. e você ser o diretor dessa peça vai beneficiar você. And of course, she convinced Charlie Brown, E aí então ela convenceu o Charlie Brown. and he became the director of the Christmas E ele play. agora passou a ser o diretor da peça de Natal. But the words that Lucy spoke Mas as palavras que Lucy falou always coincides with what I feel like the scripture declares. elas coincidem muito com o que eu acho que as palavras de Deus às vezes diz. And that is that God wants to use us all. Isso é, Deus deseja nos usar a todos. We like to teach that every believer is a minister. Nós ensinamos que cada crente é um ministro. You don't have to have a minister at the end of your name to do ministry. Você não tem que ter no final do teu nome ministro para você fazer alguma coisa. Thank God for our full-time ministers. Graças a pastors. Deus pelos pastores de tempo integral. I've been a pastor now 43 years. Eu já tenho estado no ministério e sido pastor por 43 anos. And I've seen a lot E eu in já vi 43 muitas years. coisas acontecendo. And it's a joy E é um gozo to have served God's people
de ter servido o povo de Deus and led God's people now for over 4 decades. e ser pastor daquele povo de Deus nessas últimas 4 décadas. But I have seen what Lucy said to Charlie Brown Mas eu vejo que Lucy disse ao Charlie Brown, over and over again, ela disse muitas e muitas vezes, repetidamente, how God will use everyday, ordinary people e eu vejo nessas palavras também como Deus, todos os dias, pode usar pessoas simples, teenagers, adolescentes, adults, adultos, young, jovens, old, velhos, men, homens, women, mulheres, experienced, experientes, non-experienced, sem experiência, young Christians, cristãos novos, old Christians. cristãos mais velhos, Unlike Charlie Brown, como não iguais aos Charlie Brown, you are not God's last choice. você não é a última escolha de Deus. You are God's first choice. Você é a primeira escolha de Deus. He has chosen to put His power in you. Ele escolheu colocar o seu He poder has em vocês. chosen to put His anointing upon Você you. foi escolhido por Ele para ser colocado em tua vida a sua unção. And in another one of Paul's writings, E em outros textos que Paulo escreve, when he spoke to Timothy, quando ele falava a Timóteo, he says, Timothy, you are saved. ele disse, Timóteo, você foi salvo. And some Christians just go that far. E algumas pessoas crentes só chegam até aí. I'm saved. Eu sou salvo. And thank God for salvation. Graças a Deus por salvação. I'm glad I'm going to heaven. Eu estou feliz porque eu vou para o céu. I'm glad my sins are forgiven. Eu estou feliz porque os meus pecados foram There perdoados. is nothing greater Não existe nada maior than to be washed in the blood of the Lamb. do que ter sido lavado no sangue do Cordeiro. But when Paul spoke to Timothy, Mas quando Paulo falou a Timóteo, that's not all he said. não foi só isso que ele disse. He said, Timothy, Ele disse, Timóteo, you are saved você é salvo. and you are called E você também foi chamado according to God's divine purpose. de acordo com os propósitos divinos. And for every child of God, there is a purpose. E para cada filho de Deus há propósito. And for every child of God, there is a calling. E para cada filho de Deus existe Something chamado. is calling you. Algo está te chamando. Now, as a man, I'm like many of you other men in here. E como homem, eu sou igual a qualquer outro homem daqui. I love to eat. Eu amo comer. And tomorrow I'm going to eat some of that good Brazilian steak. E amanhã Glory to God. eu vou comer aquele churrasquinho brasileiro. We almost lost the Holy Spirit there for a minute. Quase que nós perdemos o Espírito Santo aqui. And it is wonderful when I hear my wife say, Bill, E é maravilhoso quando eu ouço minha mulher dizer, Bill, dinner's ready. hey, o jantar está pronto. Wonderful words. How many of you men love to hear those Palavras words? maravilhosas. Homens, vocês não gostam de ouvir isso? That's what a call is. Isso aqui é chamado. Let me tell you tonight, your calling is calling you. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O chamado está chamando vocês. Your phone is ringing. You're getting a call, but it's not from your friends, it's from heaven. Teu telefone está ligando, está chamando, mas esse não é um chamado qualquer, é Deus falando com você aqui. And God is saying, E Deus está dizendo, just like Lucy and Charlie Brown, assim como a Lúcia estava falando para o Charlie Brown, we need a director. nós precisamos de diretor. We need a witness. Nós precisamos de We testemunha. need a singer. Nós precisamos de cantor. We need a server. Nós precisamos de servo. We need a pastor. Nós precisamos de pastor. We need a leader. Nós precisamos de líder. We need a teacher. Nós precisamos de professor. We need an encourager. Nós precisamos de alguém que encoraje. And you need involvement. E você precisa se envolver.
Because there's power Porque existe poder in involvement. no envolver-se. Sometime this weekend, Pastor, I will elaborate on that. Algum momento desse final de semana nós vamos elaborar um pouco mais sobre isso. One of the teachings the Lord has given me for this conference is called the blessings of involvement. E um dos ensinos que o Deus colocou no meu coração para vocês esse final de semana é a bênção do envolvimento. And hopefully we will expound on that E eu tomorrow. espero que nós possamos expandir mais sobre isso amanhã. Let's talk a little bit more about mutual faith tonight. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a questão In the fé few, mútua in the few hoje à minutes noite. that we have left here. Nesses últimos minutos que nós temos aqui. In modern terms, Pastor, we call this term synergy. Em termos mais modernos, pastor, nós chamamos isso de sinergia. Synergy is when two or more people work together to create a better solution. Sinergia é quando uma, duas ou mais pessoas se ajuntam para criar um momento mais poderoso. They create a better solution than they could alone. E eles criam a melhor solução para aquilo que estão empreendendo. Paul called this term mutual faith. E Paulo chama esse termo de fé mútua, The power of involvement. o poder do envolvimento. In our world, in nature, we can see this. No nosso mundo, na natureza, nós vemos isso. For the geese that fly in the Veja air, os gansos que voam. they are 70% more effective because they fly in a formation. Eles são 70% mais eficientes porque eles voam numa formação específica. And science has taught us E a ciência nos ensina that the reason they fly in formation que a razão pela qual eles formam aquelas formas de voar is the goose that flies ahead é que o ganso que vai como primeiro, lá na frente, creates an updraft for the geese that fly behind. ele cria um impulso para o ganso que vem atrás, voando atrás dele. It makes it easier to fly when they fly in unity. Então, isso se torna muito mais fácil o voo quando cada um aproveita o impulso do outro. In California, in Northern California, in America, No norte da Califórnia, na América, we have sequoia trees that grow 300 feet in the air. nós temos umas árvores grandes chamadas sequoias que elas crescem em mais de 300 pés de altura. That's several times higher than this building tonight. E eu digo para vocês, ela é muito mais alta do que alguns prédios que vocês têm nessa cidade. They grow 300 feet tall Elas crescem muito alto, because they form a symbiotic relationship under the earth. porque elas formam um relacionamento simbiônico embaixo da terra. The roots do not grow deep. As raízes desta árvore não crescem profundo, The roots grow out elas crescem para os lados. and they join with other E elas trees vão se enrolando nas raízes das outras árvores. and creates an intricate E system of criam strength. sistema intrínseco de força. The power of O mutual poder faith. da fé mútua. Pastor Leo was sharing with me today some of the work that you're doing in Africa. Pastor Léo estava compartilhando comigo alguns do trabalho que vocês começaram na África. We too have had the privilege of ministering in Africa on several occasions. Nós também tivemos o privilégio de ministrar na África em várias ocasiões. One time in Nakuru, Kenya, they took us out on a safari, E uma vez eles nos levaram no Quênia para um safari. and I had never seen rhinoceroses in the wild like that. E eu nunca havia visto um rinocerontes ali solto no ambiente deles. And there was a crazy American pastor E havia conosco um pastor americano meio doido, from Ohio de Ohio. that said, "Pastor, you're from Texas." E aí ele disse, olha para mim e diz assim, pastor, você é texano. He said, "I'm going to tell the guide to drive the Jeep really close to the rhinoceros and see if you can reach out and slap one of them." Ok,
Eu vou falar para o motorista do Jeep levar a gente perto daquele rinoceronte e você vai botar sua mão texana para fora e vai dar um tapa na cara daquele bicho. And I said, I may be from Texas, E eu falei para ele, eu posso ser do Texas, but I'm not stupid. mas eu não sou bobo. I want to go home, see my wife and Eu quero voltar grandkids. para casa e ver minha mulher e meus netos. But even in the wild kingdom, Mas até mesmo no reino animal, we saw field birds nós vimos pássaros. feeding on the back of a rhinoceros. Eles sentam nas costas do rinoceronte e estão ali se alimentando The deles. rhinoceros with all of this power and E esse all of rinoceronte this com esse strength. poder todo, cheio de força. He could have knocked that bird off and stomped it in the ground. Ele poderia simplesmente dar uma chacoalhada, botar aquele passarinho ali, pisar em cima e esmagá-lo. But it was an example of mutual faith. Mas isso nos mostra o que a fé mútua pode It fazer. was an example of a symbiotic Porque relationship. isto é um exemplo de um relacionamento simbiótico. He allowed the bird to stay. Ele permite que o pássaro fique ali. The bird got a free lunch, E o passarinho ganha um almoço de graça. and the rhino got cleansed of all the parasites that were Mas o trying to attach rinoceronte sai itself. livre de todos os parasitas e carrapatos que podem estar ali nas costas dele. So many beautiful promises in the Word of God. Tantas promessas lindas na palavra de Deus. And I want you to understand that I'm just laying a foundation E eu quero que tonight. vocês entendam, hoje à noite eu estou lançando um fundamento aqui, uma fundação for the weekend that we have ahead of us. para esse final de semana que nós temos. I could think of scriptures real quick in my head. Eu posso lembrar de escrituras aqui muito rápido em minha mente. In Proverbs it says iron sharpens iron. Em Provérbios diz que ferro afia ferro. That's the power of mutual faith. Isto é o poder de fé mútua. In the New Testament, No Novo Testamento, in Matthew, Jesus said, if two or more agree together, Mateus diz que se 2 ou 3 estiverem reunidos, it shall be done então será feito through the power of mutual faith. por causa do poder da fé mútua. The scripture says that two are better than one A Escritura diz que 2 são melhores do que 1, through the power of mutual faith. They have a greater reward for their porque labor. através da fé mútua você vai ter melhores dividendos lá na frente. As I alluded to earlier, Jesus said it's more blessed to give than it is to Por isso, receive. como eu disse mais cedo hoje, as palavras de Jesus foi: é melhor e mais abençoado dar do que receber. It was Jesus who told his disciples, I have meat to eat that you know not of. Foi Jesus Cristo que disse aos seus discípulos: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. For my joy is to do the will of my Father. Pois o meu gozo e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. That's the strength of involvement. Isso nos fala da força do That's envolvimento. the power of mutual faith. É o poder da fé mútua. That's what happens when God's people come É together. isso que acontece quando o povo de Deus se une. And we begin to feed on one another's E faith. nós começamos a nos alimentar da fé uns dos outros. Now allow me in the last 11 minutes of our talk tonight Me permitam nesses últimos 10 a 11 minutos de nossa palavra hoje à noite, to break the text down just a little bit more. de irmos um pouquinho mais fundo nesse texto aqui. Verse number 9. Versículo 9. We started out and Paul said, God whom I serve E nós começamos dizendo: porque Deus a quem sirvo in my spirit, em meu espírito, in preaching the gospel no evangelho de seu filho, of his son. de seu filho. Let me make this statement tonight. Deixa eu fazer essa afirmação aqui hoje à noite. All ministry begins with serving. Todo ministério começa no servir. Ministry is serving. Porque ministério é servir. In the Greek, they're interchangeable words. E no grego existem palavras que são
comuns uma à outra. You remember the great statement that Jesus made? Vocês lembram da grande afirmação que Jesus fez? The Son of Man did not come to be served, Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, but to serve mas and para give servir his life a ransom for many. e entregar a sua própria vida por muitos. Where do we learn the servant's heart? Então, aonde nós aprendemos a ter um coração de servo? Where do we learn to care for people? Aonde nós aprendemos a cuidar de pessoas? Where do we understand that people matter to God? Aonde nós começamos a entender que as pessoas importam para Deus? We get our cues from the Savior, the Lord Jesus Nós Christ. pegamos tudo isso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ephesians 5 teaches us that we are to mimic our Father as dear children. E ali em Efésios capítulo 5 nos ensina que nós devemos imitar a Deus como filhos amados. And so the servant's heart we see in Jesus Portanto, o coração de servo que vemos em Jesus is the heart we are to portray in our daily é lives. exatamente o coração que nós devemos mostrar no dia a dia das nossas vidas. In our church in the States, Nossa igreja nos Estados Unidos, there's a statement that we try to make regularly. existe uma afirmação que nós falamos regularmente. And it goes like this: if you are too big to serve, E diz mais ou menos assim: se você é tão grande para servir, then you are too small to lead. então você é muito pequeno para liderar. If you are too big to serve, Se você é muito grande para servir, you are too small to lead. então você é muito pequeno para servir, para liderar. It was God who spoke to Saul in the Foi Old Deus que Testament. falou a Paulo. When you were small in your own eyes, Quando você é uma criança aos teus próprios olhos, I could anoint you, I could exalt you, eu poderia ter te ungido, eu poderia ter te exaltado. I could use you as my leader. E eu poderia ter usado você como meu líder. The key with age E eu quero dizer para vocês que a chave que é com a idade, referente à nossa idade. A better word is the challenge as we age. Ou seja, os desafios quando nós envelhecemos. As that we continue to have a servant's heart. É que nós continuamos ter um coração de servo. And we do not stray from what makes the gospel the gospel. E nós não nos desviamos daquilo que faz o evangelho ser o evangelho. And that is God loves people. E isso é: Deus ama as pessoas. And he came to serve humanity. E ele veio para servir a humanidade. And at the end of the day, the church has to be about serving humanity. E nesses últimos dias a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa estar servindo a Deus e as pessoas. All ministry begins with a servant's Todo heart. ministério começa no servir. I was running a little bit late for our Wednesday night service. Eu estava atrasado para o nosso último culto, quarta-feira. I had been working all day at our new construction site for our Eu church. estava trabalhando o dia inteiro, estive trabalhando o dia inteiro lá na nossa construção, no novo templo. And I was very hungry. E eu estava com muita fome. And there's this little restaurant Então havia esse restaurantezinho pequeno. where I like to go and get me some healthy salmon fish. E eu quis ir lá para comprar um salmãozinho mais light. I only had a few minutes. Eu só tinha alguns minutos. I had to get to the service. Então eu tinha que chegar no culto. I walked in and the place was full. E eu entrei naquele lugar, o lugar estava cheio. And I told the little hostess, E aí então eu falei para a moça ali, a recepcionista. she didn't know who I was, Ela não sabia quem eu era. but I said, I've got church tonight. Eu cheguei para ela e falei assim: eu tenho culto hoje à noite. I'm very busy. E eu estou muito ocupado. If you could get my order real quick. Se você pudesse aí
pegar o meu pedido rapidinho. The restaurant was packed. O restaurante estava lotado. I finally got a seat. Finalmente ela me dá um lugarzinho lá. And the next thing I knew, E within a 60 próxima coisa, seconds, quase 60 segundos, the manager of the restaurant aí vem o gerente do was restaurante. at my table, E ele estava lá na minha mesa. taking my order. Ele mesmo veio I buscar felt- o meu pedido. So important. E eu me senti tão importante. And in 10 minutes, E em 10 minutos, I had my salmon. eu já estava com o meu salmão ali. And I was a happy pastor. E olha, eu posso dizer que eu era um pastor When muito I got feliz. to church, I preached really good E quando eu cheguei na igreja, eu preguei muito bem. because I had strength Porque eu estava com força and energy. e energia. And I wasn't mad at God's people E eu não fiquei com raiva do povo de Deus. because I was hungry. Porque se tivesse ido com fome, Sometimes if your stomach isn't right, your spirit's not right porque meu either. irmão em Cristo, se o seu estômago não está certo, com certeza seu espírito também não vai. Come on, say amen, pastors. Diga amém, por favor. Pastor, stop looking so holy in here. Pastores, não olhem tão santos para mim assim. On the way out of the restaurant, E quando eu estava saindo daquele restaurante, I told the young lady, eu falei para aquela jovenzinha, you were amazing tonight. eu disse, você foi fantástica hoje à noite. Most people A maioria das pessoas would have paid no attention to me. não daria nenhuma atenção para mim. But she went to her manager Mas ela correu para o gerente dela and said, this gentleman is in a rush. e ela disse, este homem aqui está com pressa. Servant's heart. Então, ela tinha um coração de When servo. you have a servant's heart, you lift people. Quando você tem um coração de servo, você levanta as When you have a pessoas. servant's heart, people want to be there. Quando você tem um coração de servo, as pessoas querem estar lá. People do not go where they're tolerated. As pessoas não vão frequentar um lugar onde eles são apenas tolerados. They go where they're cared for, Eles vão nos lugares aonde as pessoas se importam com where elas, they're celebrated. aonde eles estão celebrando. What if from the parking lot O que aconteceria se desde o pátio desta igreja to the children's church, para ali a sessão das crianças, to the ushers, para os recepcionistas, to the altar workers, para aqueles que estão aqui no altar, we all had an I care mentality. se nós tivéssemos um olhar realmente que se preocupa com We pessoas, love people. que nós amamos We pessoas, serve people. que nós servimos And pessoas, then they go away from church, e então eles sairiam da igreja, just like me, como eu saí, leaving that restaurant. deixando aquele restaurante. I have told at least 12 people that story, and now I've told a lot of people. E eu diria para vocês, eu já contei essa história pelo menos para uma dúzia a mais de pessoas sobre aquele restaurante. And what do they want to do? E o que é que eles querem fazer? Go to that restaurant Eles querem ir naquele restaurante where the service is great. onde o serviço é maravilhoso. And they make people feel important, like E eles VIP. fazem as pessoas se sentirem importantes. Amen. VIP. Let's go to verse 11. Vamos para o versículo 11. This is a passage that I've drawn a lot of strength from, and all the ministers Essa é uma would agree. passagem que eu tenho retirado muita força dela para persistir no ministério na minha vida. At this stage in Paul's ministry, Nesse momento da vida de Paulo, do ministério de Paulo, he hasn't lost his joy. ele have not. He has not lost Ele his não joy. havia perdido o seu gozo, He hasn't lost his passion. ele não havia perdido sua paixão, He still loves people and loves God. ele ainda amava pessoas, amava a Deus. Listen to his words. I long to see you, he E olha says, as palavras deste homem, porque muito desejo ver-vos, so that I may impart to you some a spiritual fim de gift repartir convosco algum dom espiritual, to make you strong. para que sejais confirmados. He said, I realize God has put something in me Ele disse, eu sei que Deus depositou alguma coisa em mim to contribute to you. para contribuir com vocês. Every one of us
Cada um de nós, no matter what church you're from, não importa a igreja que você esteja, from this city or the other cities seja that are nesta represented, cidade ou em outra cidade que você esteja, you can be a contributor. você pode ser um contribuinte. And in America, we say that's not just contributing with our money. E lá na América nós dizemos, não é simplesmente ser um contribuidor com dinheiro. We contribute with our time. Nós contribuímos com o nosso tempo, We contribute with the gifts that nós God has given us. contribuímos com os nossos dons And we contribute with our treasures. e nós contribuímos também com os nossos tesouros. Paul is walking in this beautiful revelation. E Paulo agora está andando nesta linda revelação. By the grace of God, Pela graça de Deus, God has put something inside of Deus colocou alguma coisa dentro de mim. me. Every child of God Todo filho de Deus should have that wonderful realization. deveria ter essa mesma realização, You are a gift o mesmo entendimento. from heaven. Você é the um dom de Deus para a terra. You are a gift, Você é and you carry a gift. e você carrega em você dons. When you step into the room, Quando você entra num lugar, God's gifts have entered that room. os dons de Deus entram naquele lugar. The room gets better, Os lugares ficam melhores, bigger, maiores, brighter, muito mais luz, because you are there porque você entrou lá. and you are carrying God's impartation. E você está carregando a impartação de Deus. In the Old Testament, in Ecclesiastes, No Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, God talks about a cloud that has no water. Deus fala ali de nuvens sem água. He gives us the image of a cloud, a waterless cloud. Ele nos dá essa imagem dessa grande nuvem sem água. He gives us the image of an axe head Ele nos dá a imagem da cabeça de um machado that has lost its que edge. perdeu o seu cabo, It's become dull. que perdeu a sua afiação e agora está cego. And if the axe head is dull, E se o machado está cego, you have to put forth more strength. então você tem que colocar mais força para usá-lo. But if the axe head is sharp, Mas se aquele machado estiver bem amolado, you use less of your strength você usa menos da tua força and more of God's strength E can be mais channeled through your da life. força de Deus que vai por sua vida. What is Solomon's point? E qual é o ponto de Salomão aqui? Clouds are meant to be full of rain. Ei, as nuvens precisam estar carregadas de água. What's Solomon's point? E qual é o ponto dele? You cut down a tree with a dull axe head. Se você for cortar uma árvore com um machado cego, You've heard the story você já ouviu a história of the two lumberjacks. dos dois lenhadores? Very popular story. É uma história bem popular, já ouviram? A young lumberjack and an old lumberjack. Então havia um lenhador jovem e um lenhador velho. They went out with their axes to cut down trees. Então eles foram os dois com seus machados para cortar uma The árvore. young man had his muscles. O jovem lá tinha seus He'd been in the músculos. gym, got big biceps. O cara tinha frequentado lá a academia, estava com os músculos tudo em forma e começou a bater na árvore Chopping away. e começando a chopping bater away, e batendo, chopping batendo away. e batendo. Looks over at the old man Ele olha para o homem velho sitting over under a tree, e ele estava lá sentado debaixo de uma árvore, drinking some water. bebendo água. He said, "Oh, I got this guy beat." Goes back. Então ele diz assim: eu vou ganhar desse cara essa He said, competição "I'm gonna chop. dando minha machadada aqui. I'm gonna chop way more trees." E eu than vou that guy." começar a derrubar mais árvore do que aquele velho. Come to the end of the day. Termina o dia,
They started comparing. E eles começaram a comparar os números de árvores que ambos derrubaram. The older man had chopped down twice as many trees as the young E o velho guy. tinha cortado 2 vezes mais o número de árvores do que o jovem. This guy's exhausted, E o cara estava lá todo cansado, suado, worn out. estava acabado. He said, "How did you do it?" Ele olha para o velho e diz, como é que você conseguiu? And the old man leaned back O homem velho se levanta e bota as mãos. and he said, E ele diz, "While you were chopping away, quando você estava lá tentando cortar lá, I was sharpening my axe." eu estava molando o meu machado. It's the key to great ministry. Essa é a chave para um grande ministério. Paul understood how to put rain in his cloud. Paulo agora entendia como colocar água nas nuvens. Does your cloud have rain tonight? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Tuas nuvens têm água hoje à noite? Is your axe head sharp tonight? Seus machados estão afiados hoje à noite? Are you living under the frustration Ou você está vivendo debaixo de frustração of a waterless ministry de um ministério sem água and a dull axe head? e um ministério como que se fosse um machado cego? I'm sure it's different here in Brazil, Com certeza é diferente aqui no Brasil, but in America, mas na América there's a terrible tragedy in the American church. estamos vivendo um tempo trágico na América, na Igreja da América. And that is why we have become so busy E é por isso que nós estamos tão ocupados with activities com atividades and programs e programas and outreaches e tentando alcançar, while we are, quote, doing the work of the ministry. ou como nós dissemos, fazendo a obra do ministério. We have forgotten Nós temos esquecidos what our first ministry is. qual é o nosso primeiro ministério. And that ministry is unto the Lord. Que o nosso primeiro ministério é ao Senhor. And I leave you with this truth tonight and we'll pray. E eu vou deixar vocês irem com esta verdade, depois nós vamos orar. What is a true leader? Quem é o verdadeiro líder? What is a true leader? O que é um verdadeiro líder? A true leader Um verdadeiro líder knows how to lead themselves sabe como liderar a si mesmo before they lead others. antes deles liderarem os outros. And a true leader E um verdadeiro líder knows how to feed themselves before they feed. sabe como se alimentar a si mesmo e depois alimentar os outros. Does your cloud have rain? Tua nuvem tem água? If it's empty, Porque se não tem, if you're dry, se está seco, we have a God Almighty nós temos um Deus todo-poderoso that gives us a beautiful promise. que nos dá uma grande e linda promessa. I will send the rain, he says. Eu estou enviando chuva. The former rain As últimas chuvas, and the latter rain, a primeira chuva e as chuvas serôdias. and the field of your ministry E o campo do teu ministério will blossom, vai florescer, will grow vai crescer and flourish e vai florescer with fruitfulness e vai se encher de frutos like you have never seen como vocês before. nunca viram antes. May that be true E que isto seja uma verdade. in Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen.